todos! Hoje nós vamos falar sobre o sistema nervoso, né, na nossa disciplina de entomologia geral. E o sistema nervoso é importante que vocês entendam como é que acontece o processo do funcionamento do sistema nervoso. Não é para vocês ficarem decorando, mas para entender como que ocorre o funcionamento, tá? Então, o sistema nervoso ele vai controlar, como acontece também no nosso sistema nervoso, nos insetos ele controla a resposta aos estímulos interno e externo. E aí essas respostas em relação conforme o estímulo que ele está recebendo vai influenciar no comportamento que esse indivíduo vai ter, tá? Ele é composto basicamente pelas células nervosas ou neurônios que são semelhantes às nossas células nervosas também, tá? E elas são altamente especializadas na sensação, condução e coordenação. Nós temos também no sistema nervoso dos insetos umas células especializadas chamadas células gliais, tá? E essas células elas recobrem os neurônios e são responsáveis pela proteção, suporte e nutrição desses neurônios. É importante falar também que o sistema nervoso dos insetos é um sistema nervoso ventral e ganglionar, que é uma característica dos insetos. Então, aqui nós podemos visualizar a localização desse sistema nervoso de forma geral no corpo do inseto, certo? Então, aqui, só para a gente lembrar que quando esses indivíduos adquiriram simetria bilateral, acabou permitindo nós fazemos um plano corporal em relação ao corpo desse indivíduo para nos localizarmos melhor. Então, só para a gente lembrar. Então, esse indivíduo vai apresentar a região dorsal, tá? Que aí, como nós vimos lá no sistema circulatório, ó, o sistema circulatório dos insetos é dorsal, que ele passa na região do dorso desse animal, tá? E aí nós temos o sistema nervoso. Se vocês observarem aqui, ó, os gânglios nervosos e um cordão que percorre o corpo todo desse indivíduo, ele está localizado na região ventral, na região abaixo do sistema digestório desses indivíduos. E aí nós temos a região posterior, né, que seria a região terminal, que finaliza ali o abdômen desse indivíduo, e a região anterior, que está relacionada aqui à região da cabeça do corpo do animal. Então, o sistema nervoso dos insetos é classificado como sistema nervoso ventral, porque está na região ventral do corpo desse indivíduo. Aqui eu tenho para demonstrar para vocês, aqui nós temos uma célula nervosa, para a gente poder entender como que é essa célula nervosa. É muito semelhante às nossas células nervosas, tá? Então, aqui só para vocês perceberem que nós temos os dendritos, tá? Todos os dendritos que vão estar sendo responsáveis em receber ou levar esse estímulo a outra célula, né? Aí nós temos aqui a região que nós chamamos de axônio, tá? E nós temos também aqui onde nós chamamos de corpo celular. Então, o corpo celular é onde vai estar localizado o núcleo da célula, certo? E dele se ramificam e saem os dendritos. E aí nós temos também a região do axônio, tá? Que é a região que vai estar sendo responsável em transmitir o estímulo nervoso. O corpo celular, ele recebe o estímulo nervoso e o axônio, ele transmite o estímulo nervoso. Então, o estímulo nervoso vem nesse sentido, do corpo celular para o axônio, tá? Lembrando assim, que as células nervosas, elas não vão estar ligadas diretamente uma outra. Vai existir um espaço entre a célula axônica que está transmitindo o impulso nervoso
e a célula que está recebendo impulso nervoso, se forem duas células nervosas, tá? E mesmo nesse processo, a gente que a célula vai estar estimulando um outro tipo de célula, vai existir esse espaço e ela não se liga diretamente a outra célula, tá? Que é o local onde a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que ocorre a sinapse, que é uma reação química para transmitir esse impulso nervoso, tá? E aí aqui eu quero mostrar para vocês saberem que existe, mas não vão precisar ficar gravando e decorando essas questões, mas os tipos de neurônio que nós podemos encontrar, tá? Então, nós temos aqui, se vocês observarem essa primeira imagem aqui, vocês vão ver um tipo de célula denominada de bipolar. Por quê? Porque existe em cada uma das extremidades deles a saída de axônios. Por isso que é bi, são duas polaridades, tá? A segunda imagem, nós estamos vendo uma célula multipolar. Por quê? Porque ela vai apresentar mais de um dendrito, ó, saindo aqui, ó. Vários dendritos saindo em relação ao corpo celular. E aí nós temos também a célula chamada unipolar. Que seria essa célula unipolar? Em que ocorre a saída somente em um dos polos dessa célula ocorre a saída de axônio. Aqui eu gostaria de mostrar alguns exemplos para vocês que esses neurônios eles podem sofrer algumas modificações conforme a função dele ou receber um nome diferente conforme a função que ele executa ali no corpo do inseto, tá? Então, primeiramente aqui eu vou citar para vocês o neurônio sensorial. Se vocês observarem aqui, nessa extremidade aqui do neurônio, tem uma estrutura parecida como se fosse uma seta, tá? É um pelo sensitivo. Então, assim, conforme a informação que vem, né, nesse pelo contato, desse pelo com o ambiente, essa informação é passada pelo neurônio, por isso que ela é chamado de neurônio sensorial, certo? Aqui nós temos o neurônio motor, que seria a segunda imagem. Por quê? Por que motor? Porque está ligado diretamente a uma célula muscular, por isso que ele acaba recebendo esse nome. Nós temos também o neurônio neurosecretor, que seria representado por essa imagem aqui, a letra C, tá? Aqui na extremidade é como se ele estivesse secretando, liberando substâncias para determinada função dentro do organismo do inseto. Então, ele vai estimular a secreção dessa substância. E nós temos também o interneurônio. Se vocês visualizarem aqui pela imagem representada pela letra D, então existem os interneurônios. É um neurônio que vai receber um estímulo de um neurônio e transmitir esse estímulo para outro neurônio. Então, ele vai ser como se fosse uma ligação entre um neurônio ou outro, né? Então, por exemplo, o inseto recebe o estímulo externo e até esse estímulo chegar, né, no sistema nervoso central dele, dependendo até onde ele vai ser encaminhado, ele vai apresentar o interneurônio, tá? Então, o que acontece? O sistema nervoso, ele vai ser constituído por nervos, ele vai ser constituído, deixa eu arrumar aqui, por nervos, gânglios, conectivos e comissuras, tá? Então, o que acontece? Aqui nessa região, vocês vão observar onde estaria formado o cérebro nessa imagem lá, do cérebro do inseto. É uma imagem representando
essas estruturas ao longo do corpo do inseto, como se a gente estivesse vendo todo o sistema nervoso ao longo do corpo do inseto, tá? E aí o que nós visualizamos aqui? Que nessa parte superior, é como se fosse o cérebro desse inseto, tá? Então, como que ocorre a constituição desse cérebro? Ocorreu 3 pares de gânglios que se fundiram formando uma massa e acabou formando o cérebro desse indivíduo, tá? Os nervos, eles formam um aglomerado de neurônios envolvido por uma bainha conjuntiva, que é especial, tá? Os nervos, eles são formados por um aglomerado de neurônios. A gente tem que pensar assim, bom, nós temos a célula nervosa, mas o sistema nervoso não é constituído somente por uma célula, é uma rede de células, né, que vai estar compreendendo o corpo inteiro do inseto, tudo que ele precisa receber de informação e que ele precisa dar como resposta, como correr, voar, se alimentar, tudo está relacionado com o sistema nervoso, tá? E os gânglios, eles são essas estruturas que eu estou marcando aqui em azul para vocês, ó, esse aqui é um gânglio, esse é um gânglio, tá? Então, cada estrutura dessas são chamadas de gânglios nervosos, que quando ocorre o encontro dessas células nervosas, tá? E aí nós vamos ter o que nós chamamos de conectivos. Os conectivos, eles são essas estruturas que fazem, eu tô aqui pintando, perdão para vocês, deixa eu mudar de cor. Os conectivos, eles vão fazer a ligação dos gânglios de forma longitudinal. Então aqui, ó, tô pintando em vermelho para vocês, ó, que liga um gânglio ao outro, são chamados de conectivos. E as comissuras, elas vão estar fazendo a ligação em relação às ramificações laterais, as ligações horizontais do sistema nervoso de um lado ao outro, tá? Então, assim, nós podemos ver de forma geral como que ocorre a estruturação desse sistema nervoso, tá? E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade a esse assunto do sistema nervoso, tá? Até breve e obrigada!